Saudações, galera, beleza? Sou o professor Jerry Chacon, agradeço que você segue aí essas aulas. É muito importante falar sobre a história do Brasil. Então, nesta sexta aula, vamos falar sobre o fim da República das Espadas e início da República Oligárquica, ou como muitos falam, sobretudo os que apoiaram o governo de Getúlio à época, a República Velha, a Velha República, beleza? Vem comigo. Então, essa conjuntura é marcada pela eleição do primeiro civil, que é Prudente de Moraes, que vai assumir aí o governo em 1º de março de 1894, e um fato interessante aí é que Floriano Peixoto, aborrecido de não ter feito a sua sucessão, ele nem vai à posse, quer dizer, ele se nega a participar da posse do Prudente de Moraes. Então, mas isso vai marcar o fim aí, né, do exército, do governo do exército sobre a República. Vamos ter um outro presidente marechal em 1910 a 1914, que é o Marechal Hermes da Fonseca, mas só depois, então, aí, de um tempo do Brasil governado por um civil e o começo de toda uma política das oligarquias que passa por Prudente de Moraes, que passa por Campos Salles, né? Então é interessante notar que essa supremacia das oligarquias se dava sobretudo nos estados de São Paulo e Minas. Então, São Paulo, a oligarquia que dominava era a oligarquia detentora do café, as grandes produções de café de São Paulo, e em Minas a questão do leite, da exploração do leite. Isso vai marcar aí esse primeiro momento da República conduzida por um civil que vai ser chamado também aí do período marcado pelos representantes fazendeiros, sobretudo de São Paulo, né? Inclusive, é o grupo que vai apoiar e que vai dar a vitória a Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, então, vai desenvolver nesse contexto, depois Campos Salles vai dar continuidade àquilo que ficou conhecido como política dos governadores. Então, os presidentes de estado, ou os atuais governadores, apoiavam as candidaturas de senadores e deputados fiéis ao presidente. Em contrapartida, o presidente não interferia nas eleições estaduais. Para viabilizar essa política, o governo federal criou a Comissão de Verificação de Poderes. Então, na verdade, era uma troca de favores, era uma barganha política, e quem continuava a conduzir a República eram os mesmos grupos, os proprietários de terras, elites agrárias, mais concentradas agora em São Paulo e Minas. Esse movimento todo vai criar a famosa política do café com leite, que era a alternância aí desses oligarcas do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro no poder. Claro que às vezes não era tão alternância assim, né? Ou seja, às vezes tinha conflito, tinha disputa. O fato é que, por exemplo, Washington Luiz, ele era paulista, ele de vez de fazer um candidato mineiro para manter a alternância, ele quis colocar Júlio Prestes. Isso vai dar espaço em 1929, a ação e a tomada de poder depois de Getúlio. Então, é importante pegar essa correlação. Mas, enfim, essa alternância de poder vai ser marcada pelo forte coronelismo, que é um fenômeno político, como diz aí, né? Em que grandes fazendeiros que patrocinaram a Guarda Nacional, que eram chamados coronéis, não que eles tinham patente, não que eles fossem do exército, mas eles recebiam o poder de controlar as guardas, sobretudo porque eles controlavam as eleições municipais por meio de um voto, que era o conhecido voto, chamado voto do cabresto. Então a gente tem aqui, ó, duas charges, né? Interessante observar essas charges. Aqui, ó, São Paulo e Minas. Então a ideia da gangorra
representando a alternância de poder entre esses dois grupos. Então, uma hora você tem São Paulo no poder, outra hora você tem Minas, vai alternando. E essa outra charge aqui, as próximas eleições de cabresto. Cabresto é aquilo que se usa, né, para o cavalo, tal, para ele ficar dominado. Então você tinha o eleitor sendo puxado aqui, né? Então ele sendo representado pelo cavalo e aí votando de acordo com o interesse dos grandes proprietários de terra, enfim, aqueles que queriam manter os seus poderes locais, né? Então, assim, isso era o voto de cabresto. Então, isso predominou nas eleições brasileiras durante o período dessa república oligárquica. Talvez, alguns vão dizer que até hoje é um pouco assim, mas aí cada um faz a sua análise, né? O interessante é entender que havia esse processo. Então, o voto ele era uma forma não de legitimar a vontade popular, mas de manter os mesmos no poder. Vamos para umas questões. Questão da FUVEST. Em um balanço sobre a Primeira República no Brasil, Júlio de Mesquita Filho escreveu: a política se orienta não mais pela vontade popular livremente manifesta, mas pelos caprichos de um número limitado de indivíduos, sob cuja proteção se acolhem todos quantos pretendem um lugar nas assembleias estaduais e federais. Então ele está dizendo, o Júlio de Mesquita Filho, que na verdade todo esse processo aí era um processo de manutenção dos mesmos no poder e de uma certa maneira de privilegiar aqueles que pudessem ter acesso ao parlamento. De acordo com o texto, o autor critica a autonomia excessiva do Poder Legislativo? Não. Ele não faz uma crítica ao Poder Legislativo. Propõe limites ao federalismo? Também não. Defende o regime parlamentarista? Também não. Critica o poder oligárquico? Parece que sim. Defende a supremacia política do sul do país? Também não. Então, a alternativa certa, crítica do poder oligárquico. Por quê? Porque era esse poder oligárquico que ia constituindo, então, o parlamento de acordo com os seus desejos. Então, você não tem a vontade popular, mas você tem um capricho desse número limitado de indivíduos que vão tomando conta aí do poder no Brasil. Parece que mudou um pouco ou não? O que você acha? Pensa aí. Mais uma questão do Enem, agora uma questão um pouco maior aí, né? Tirada do livro, o texto, essa parte aqui, né, de cima, que a gente chama de suporte, né, da questão, tirado do livro Os Bestializados, que nós já falamos nessas aulas do José Murilo de Carvalho. Vamos ler o texto. Quando é uma questão de Enem, você pode ir direto para o enunciado, porque de repente você já mata a questão. Vamos ver nesse caso aqui, ó. Nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido de governar com adesão popular, atrair o apoio das oligarquias regionais, só de olhar parece que está quente, vamos ver. Conferir maior autonomia às prefeituras? Parece que não. Democratizar? Ixi, tira isso daí, né? Não rola isso. Ampliar a influência da capital no cenário nacional? Será que é? Pode ser. Então eu vou para o texto, não vai ter jeito. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Então, ele está deixando bem claro que o próprio Campos Salles entende que para governar, para ter um poder sobre toda a república, esse poder precisa vir de onde? Vir dos estados. E quem é que está nos estados? E olha, ele diz ainda, ó, dos estados por cima das multidões. Quem é que está por cima, quem é que está no estado?
Então não é adesão popular, não é autonomia às prefeituras. Ele está falando dos estados. Não é democratizar o poder central também. Ele quer apoio para manter o poder central. Ampliar a influência da capital no cenário nacional? Não, ele está falando o contrário. A capital precisa olhar para as realidades estaduais. Então, a alternativa certa, letra B. Ele busca atrair o apoio das oligarquias regionais que estão onde? Nos estados. Beleza? Então, a alternativa certa, letra B. Questão bem interessante essa do Enem, hein? Mais uma do Enem? Bora lá? Você aguenta? Vamos ler o enunciado agora. A estrada de ferro noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 1905, foi criada, ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas, para ser uma ferrovia de penetração. O que quer dizer penetração? Entrar, né? Então, as ferrovias paulistas traziam do interior para os portos, para o Porto de Santos, sobretudo. Então, não tinha ideia de penetração. Tinha ideia de escoar mercadoria, que está falando de penetração. Buscando, nessas penetrações, novas áreas para agricultura e povoamento. Opa! Então, se eu quero entrar, adentrar, né? Penetrar mais ao meio, sei lá, ao fundo, o que você quiser. Quero expandir para dentro do território, para quê? Para agricultura e para povoar. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias. O café determinava tudo. E eram vistas apenas como auxiliadoras da produção cafeeira. Aí, tranquilo, deu para entender o contexto. Vamos para o enunciado. Essa nova orientação dada à expansão ferroviária durante a Primeira República tinha como objetivo a articulação de polos produtores para exportação. Não, né? A ideia não era essa, era buscar o quê? Penetrar para conquistar mais território para agricultura e povoamento. Criação de infraestrutura para atividade industrial? Não, era para a agricultura e povoamento. Integração de pequenas propriedades policultoras. Não, né? Primeiro que não havia pequenas propriedades policultoras, eram grandes propriedades monocultoras, né? Latifundiárias, de monocultura. Valorização das regiões de baixa densidade demográfica. E que será uma região de baixa densidade demográfica? Densidade demográfica, eu acho que eu passei aqui sobre a minha cabeça, mas tudo bem. Olha meu bonequinho feio. Imagine vários desses agora num lugar só. Então, quando eu tenho uma grande densidade demográfica, que eu tenho muitas pessoas numa região. Quando eu tenho baixa densidade demográfica, eu tenho poucas pessoas numa região. Lembrando que demo não é o demo que você pensou aí agora, demo é povo. E a ideia de grafia aí é lugar, né? Gráfica, aliás, né? De lugar. Então, demográfica, população grande, quantidade de pessoas numa determinada região. Aqui está falando, então, que havia regiões no Brasil de baixa densidade. O texto fala que a ideia da Ferrovia Noroeste era o quê? Agricultura e povoamento. Eu povoo onde tem pouca gente, certo? Então, parece que essa alternativa está correta. Vamos ver a próxima. Promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade. Não tem sentido, né? Porque o texto está falando que a ideia era avançar, penetrar, como diz aí, buscando novas áreas para agricultura e povoamento. Então, não tem sentido ser do campo para a cidade. Então, a alternativa certa é a letra D. Olha que legal, né? Essas questões fazem a gente pensar assim. Então é importante, né? Então vai mais uma, já que você está gostando, mais uma do Enem. E essa aqui é trabalhosa, viu? 2 textos para fazer uma comparação aí. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental. De quem? Que foi?
no interesse de quem? Então, das oligarquias paulistas e mineiras. Do que o Boris Fausto está falando? Da política do café com leite, né? Mas que não conta toda a história do período, opa, tem coisa a mais. A união foi feita com a preponderância de uma e de outra das duas frações. Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. Então, por isso que eu disse, não era uma alternância assim tão tranquila, havia conflito ali nesse processo. Próximo texto, do tópico. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Olha, a mesma coisa que eu já tinha falado, que o Fausto falou e retoma aqui. Não era tão simples a alternância, né? Profundas divergências políticas colocavam-se em confronto, por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Então já deu para pegar o contexto dos dois textos, dos dois suportes. Vamos para o enunciado. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Vamos analisar juntos? A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência sem necessidade de aliança. Sem necessidade de aliança. Essas afirmações aqui você já coloca sob suspeita. Próxima. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre estados para esse período. Invalidava a aliança ou mesmo com dificuldades aconteciam as alianças? Então, não é isso, não havia invalidação das alianças. C. As disputas políticas do período contradiziam, interessante isso, a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Parece que é a tese que os autores apresentam. A aliança, sim, mas não é tão estável, não é tão tranquila. Vamos para D. A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Não, né? Porque quem está no poder é fruto dessas alianças ainda que nem sempre tão instáveis, né? Estáveis, desculpa. Nem sempre tão estáveis. E a diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias. Diversificação da produção, eles produziam vários tipos de produto? Não, né? Era basicamente o café e o leite, então também não é essa alternativa. Então só sobra a alternativa C, que é a correta. Muito bem, mais uma vez agradeço a sua atenção, a sua paciência nessa aula. Você percebe que então vem o conteúdo, vem questão para a gente se preparar bem aí para enfrentar os desafios ligados à história do Brasil. Compartilhe o vídeo, curta, divulgue aí para aqueles que precisam também conhecer esse momento importante da história do Brasil, que é o começo da República. Um grande abraço, até a próxima.